Muito bem, hoje a gente vai falar de Jeremy Bentham e de Stuart Mill, relativo aí às prerrogativas do utilitarismo, até do ponto de vista ético. Que nós sabemos que tem problemas inclusive enormes, porém eu gostaria de fazer aqui um bem bolado, uma vinculação com a atual pesquisa aí da neurociência quanto ao nosso cérebro e a busca de estímulos prazerosos que ele tem, o que de certo modo não necessariamente de maneira perfeita, mas que tem uma prerrogativa aí, né, do estímulo prazeroso, que é uma busca, parece que intrínseca, até mesmo, da nossa própria estrutura humana, tá? Então vamos lá, primeiro falando aqui do Jeremy Bentham, eu vou deixar aqui logo abaixo a descrição aqui da fonte, tá bom? Ele nasceu em 1748 e morreu em 1832. Uma frase de destaque dele é a seguinte: o que se deve fazer é maximizar o prazer e minimizar a dor. Tá, aí você já percebe a tendência do pensamento dele. Bom, ele nasceu em Londres, foi educado para tornar-se advogado, mas ele ficou insatisfeito aí com uma linguagem extremamente complexa e os princípios conflitantes do direito. E em vez disso, ele realizou uma investigação sobre a verdadeira natureza e base do direito. Não só do direito, mas também da moral e da política. Que, ao seu ver, poderia ser unidos por um único princípio. E esse princípio, segundo o qual o bem para o homem seria a obtenção de prazer e a ausência de dor. Essa é uma reflexão da simples psicologia hedonista conhecida e promovida desde Epicuro, né? Em Epicuro você já tem um protótipo desse tipo de pensamento. Entretanto, o Jeremy Bentham costurou o princípio, o qual chamava de princípio da utilidade. No próprio tecido, ele costurou isso no tecido da filosofia, da sociedade e da cultura, popularizando um sistema de ética conhecido como utilitarismo, ainda com muita importância, inclusive, nos nossos dias, a quem defenda a ética utilitarista, sem dúvida nenhuma, né, no pleno século XXI. Não necessariamente como Bentham, mas enfim, a gente vai ver isso. A genialidade do Jeremy Bentham foi mostrar como todos os pactos do direito, da política e da ética poderiam ser reformulados na mais simples linguagem da utilidade, aquilo que é útil, né, do ponto de vista pragmático, a qual se preocupa somente em maximizar aquilo que desejamos e minimizar aquilo que, enfim, tememos. O utilitarismo é baseado em uma visão muito simples da natureza humana, e inclusive o próprio Bentham diz o seguinte, abre aspas aí para ele: a natureza colocou a humanidade sobre o governo de dois mestres soberanos, a dor e o prazer. Eles nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, em tudo o que pensamos. Todo o esforço que façamos para nos livrar de nossa sujeição servirá apenas para demonstrá-la e confirmá-la. Em outras palavras, um homem pode fingir renunciar ao seu império, mas na realidade continuará sujeito a ele durante todo o tempo. A partir disso, aí fechou aspas aqui do Bentham, continua o autor. A partir disso, tem-se uma simples regra moral, de acordo com a qual o que se deve fazer é maximizar o prazer e minimizar a dor. Claro que você considera isso em cunho social. Ele vai dizer aqui, como perspicaz reformador de instituições políticas, legais e sociais, Bentham argumentava que essa instituição deveria ser instalada conforme tal regra. As instituições, na verdade, em geral. Notoriamente, ele desenhou uma prisão, que é o chamado panóptico, citado depois pelo Michel Foucault, se não me engano, em Vigiar e Punir, né, a obra dele. E esse panóptico, na qual os prisioneiros, seria mais ou menos assim, os prisioneiros eles seriam visíveis pelas autoridades o tempo todo, questão do vigiar, né? E dessa forma eles seriam encorajados a fazer naturalmente, não sei se naturalmente aqui caberia, mas enfim, naturalmente o que deveriam de fato fazer, ou seja, promover o maior bem para o maior número a fim de evitar a dor, ou no caso, a punição. Daí a ideia do vigiar e punir do Foucault, mas aqui a ideia, veja, é do Bentham, primeiramente. A punição era, então, sempre planejada para ser um meio de reforma e cuidadosamente calculada para que suas consequências no longo prazo, apesar de dolorosas para o punido no curto prazo, levassem a um aumento do prazer. E para essa finalidade, Bentham construiu até um Felicific Calculus, ou melhor dizendo, no velho português mesmo, né, cálculo de felicidade. Aqui ele comeu bola, né, a meu ver, mas enfim. Ele construiu a ideia de um cálculo de felicidade, para ajudar no cálculo da quantidade exata de dor e prazer que resultaria de uma dada ação num determinado contexto. É interessante que Bentham não faça a distinção entre felicidade e prazer. Experimentar prazer é ser feliz.
em sua concepção. Porém, né, uma visão que seria criticada, inclusive depois por John Stuart Mill, o Bentham achava que poderia fazer nessa vinculação e não diferenciar felicidade de prazer. Além disso, a ideia de Bentham de que prazer e dor podem ser calculados quantitativamente, acho que é o maior problema dele, né? E calculado em unidades de valor igual, contadas como botões num jarro, não leva em consideração as qualidades diferentes de várias experiências. Então, novamente, esse é um problema que o Stuart Mill discutiria mais tarde no desenvolvimento da ética utilitarista, na visão dele. Talvez o maior problema, diz aqui o autor, encarado pelo sistema de Jeremy Bentham, é um entrave que, em certa medida, mesmo as teorias utilitaristas dos tempos modernos não resolveram inteiramente, seja aquele criado pela submissão dos indivíduos ao bem da maioria, o que geraria talvez até o sacrifício da minoria, né? Bom, se tudo o que importa num dilema ético é a maior felicidade para um maior número de pessoas, ou para todos aqueles cujo interesse está em questão, como um todo agregado, não parece haver razão óbvia pela qual o inteiro prazer de uma pessoa, um indivíduo, não deva ser sacrificado para o bem agregado do todo, né? O que falta no utilitarismo, portanto, de Bentham, de maneira similar ao contrato social de Rousseau, inclusive, é qualquer noção dos direitos de um indivíduo, tá? Apesar disso, o sistema ético popularizado por Bentham e desenvolvido por Stuart Mill e muitos outros influenciou e continua a influenciar bastante muitos pensadores, inclusive agora no século XXI. Vamos ver a visão do Stuart Mill a esse respeito. Ele nasceu em 1806 e morreu em 1873. Uma das frases dele, abre aspas, é a seguinte: as ações estão certas na proporção em que promovem felicidade, erradas quando tendem a produzir o oposto. Fecha aspas. Ensinado apenas por seu pai, James Mill, o jovem John Stuart Mill foi uma espécie de gênio infantil, aprendendo grego aos 3 anos. Isso é para nossa vergonha aqui, né? O cara aprendeu grego aos 3 anos de idade, supõe-se. E assessorando o pai em escritos sobre economia política no início da adolescência. Impressionante. Por volta dos 20 anos, teve um colapso e começou a reagir à influência intelectual tanto do pai quanto de Jeremy Bentham, tá? Que é mais velho, óbvio. Stuart Mill produziu sua obra mais importante, chamada Um Sistema de Lógica, na metade da vida, mas é lembrado hoje principalmente por sua pequena obra, muito posterior, chamada Utilitarismo. Foi publicada lá no ano 63 do século XIX. O utilitarismo de Mill é um refinamento das antivisões de seu pai e de Bentham. Como Bentham, Mill sustenta que o guia fundamental da ação moral deveria ser a maximização do prazer e a minimização da dor. Okay? O Stuart Mill chamou isso de o maior princípio da felicidade, segundo o qual as ações estão certas na proporção em que promovem felicidade e erradas quando tendem a produzir o oposto. Por felicidade, entenda-se prazer e ausência de dor, e por infelicidade, dor e privação de prazer. Mill reconhecia 2 falhas na teoria anterior de Jeremy Bentham, ao calcular as quantidades relativas da dor e prazer em seu cálculo da felicidade. O Bentham havia ponderado cada unidade de bem e dano igualmente. E o Mill viu que o prazer não pode ser reduzido a uma mera análise quantitativa sem que sejam levados em conta certos aspectos qualitativos, que para nós hoje é uma coisa óbvia, né? Mas que parece que o Jeremy Bentham não percebeu isso e o Mill sim percebeu. A dor de perder um animal querido não equivale provavelmente à dor de perder um familiar, mas em outras ocasiões e para algumas pessoas específicas, talvez assim o seja. Tá? É uma questão qualitativa, melhor dizendo. O cálculo do Jeremy Bentham deixava pouco espaço para tais distinções. Elas, enfim, existem na realidade. Em segundo lugar, o Stuart Mill insistia que alguns prazeres tinham um valor maior que outros. Né? E ele escreve num trecho famoso que é melhor ser um humano insatisfeito que um porco satisfeito. E é melhor ser um Sócrates insatisfeito que um tolo satisfeito. Bom, assim, Stuart Mill distingue entre prazeres superiores e prazeres inferiores, a serem considerados aí no cálculo, né, utilitarista. A ética utilitarista tem um apelo intuitivo forte, tá, devido à sua simplicidade, e, portanto, muito aceito, até, de certo modo, um determinado senso comum. Porém, ela provocou, especialmente na exposição de Stuart Mill, crítica fundamentada de grande escopo aí por muitos autores. Contudo, grande parte da crítica dirigida a Stuart Mill, em particular, e não a teoria em geral, resulta de retirar
seu utilitarismo do contexto de seu pensamento como um todo. E aí, se a gente quiser criticar o autor, a gente tem que levar em conta o pensamento dele integral, e não só uma parte. Então, nesse ponto, tem que tomar cuidado. Por exemplo, nos comentaristas modernos, eles queixaram-se de que o princípio ético de Mill é muito exigente. Se toda ação deve tender para o aumento do prazer e a diminuição da dor, teoricamente, até mesmo o nosso comportamento ordinário no cotidiano se revelaria imoral. E com certeza, se pretendo viver sinceramente segundo a ética do Mill, eu deveria doar toda a minha renda disponível para a caridade e pensar nas consequências mais amplas do emprego que escolhi. Tudo o que eu faço promove felicidade, só que às custas da minha infelicidade. Essa é uma pergunta, na verdade, que ele coloca aqui como uma pergunta retórica daqueles que criticam Stuart Mill. Tal altruísmo universal pode ser meritório, não é, no entanto, uma doutrina ou consequência da filosofia de Mill, para aqueles que, enfim, admitem esta tal filosofia na sua inteireza e não só numa parte. Todo o seu sistema prega uma liberdade ou um liberalismo radical. E ele deixa bastante claro que só deveríamos nos interessar pela moralidade nos aspectos da vida que requerem sanções para deter tipos específicos de conduta. Fora disso, uma pessoa é moral e legalmente livre para levar sua vida conforme achar adequado. Né? Se a gente for avaliar aqui todo o aspecto relativo à filosofia do Stuart Mill. Críticos dele, eles consideraram várias vezes que no contexto mais amplo da sua filosofia ele distingue, sim, claramente entre o que é certo e o que é bom. E o Mill não sugere de modo algum que estamos em todos os momentos compelidos a agir para o bem. Apenas sugere que quando surgem questões de certo e errado, o que é certo é o que é bom, e o que é bom é aquilo que promove a maior felicidade de todos, invariavelmente. Então, esses dois autores têm algumas as suas diferenças, o Stuart Mill um pouco mais sofisticado, tá? E lembrando, considerando a filosofia dele em sua inteireza e não só parte, em vista de se falar do utilitarismo recortado da visão totalitária do autor. Agora, quando a gente fala de neurociência, o que me chama a atenção é que o cérebro, do ponto de vista neurocientífico, ele sempre está buscando estímulos de prazeres, tá? Ou seja, aquilo que a gente chama de aumento de neurotransmissores, dopamina, serotonina, enfim, variados neurotransmissores que vão trazer uma maior felicidade, cada um com o seu papel específico. Inclusive, quando se fala de depressão, você está falando, na verdade, de uma doença onde os níveis de serotonina estão baixíssimos, uma vez que o indivíduo viva em ansiedade e em alerta ou hiperatividade do cortisol, da adrenalina, etc. e tal. Bom, atualmente, do ponto de vista neurocientífico, veja só que interessante, a gente sabe que o cérebro está sempre buscando a economia de energia e, portanto, obviamente, também a busca do prazer e, por consequência, fugir da dor, tá? Até no caso dos masoquistas, se a gente for pensar aqui, onde um tipo de dor específica é estimulada, tal coisa ela é feita na busca do prazer. Então é um estímulo específico de dor, mas que na verdade vai gerar um prazer para ele. E até um engano a gente achar que o masoquista ele admite todo tipo de dor, como dor psicológica, por exemplo. Obviamente que o que ele busca é o estímulo da dor para o prazer. Geralmente é uma dor física, ou que tem até um vínculo sexual em alguns casos. Então os nossos cérebros eles contêm aquilo que a gente chama de neuroplasticidade. Na infância a gente está em estado crítico, então há maior neuroplasticidade. Mas isso não se perde na vida adulta, tá? Então, no decorrer do tempo, vão acumulando certos padrões e a gente vai aprendendo. Na verdade, o cérebro vai aprendendo e se modificando estruturalmente. Tanto que se diz que o que muda no cérebro como um computador, entre aspas, orgânico, ou uma máquina, entre aspas, orgânica, meio contraditório isso, mas tudo bem, é o fato de que não é o software que vai mudar a programação, entre aspas, do cérebro. Eu só estou usando de comparação, mas eu sei que essa comparação é imperfeita. Mas o que muda é a estrutura mesmo do hardware. É muito interessante esse ponto. O cérebro mesmo se modifica na medida que você apreende alguma informação importante, que deva ter um destaque na sua vida. Então a gente tem dois tipos de aprendizados na vida. Um é o racional e o outro é o emocional. Todo mundo deve saber disso, O racional mais vinculado à teoria e o emocional mais vinculado aí às experiências, Por exemplo, quando a gente fala de lobo frontal, uma parte do cérebro, a gente está falando da razão, onde há a faculdade do juízo e de raciocínio. Agora, quando a gente fala de emoções, a gente pode estar falando aí, por exemplo, do sistema límbico, onde você tem a amígdala, que é aquela que dá a resposta emocional rápida de lutar ou fugir. Isso tem muito a ver, inclusive, com a psicologia evolucionista, que faz essa aplicação. A amígdala, ela é responsável, além disso, da atitude rápida, porque você não vai ficar pensando, raciocinando se você vai fugir
diante de um urso que esteja na sua frente, né? Ou se você vai lutar, dependendo da situação, quem sabe. O fato é que a exigência de uma resposta rápida, e essa é a função da amígdala, mas ela também tem a função, veja que interessante, pela memória emocional, ou seja, um histórico emocional. Então, se você tem um trauma, isso está registrado no histórico. Isso pode voltar como consequência, trazendo certos sintomas, né? O que a gente costuma dizer que a emoção é diferente do sentimento, porque a emoção está debaixo da linha da consciência. E os sentimentos são, na verdade, uma resposta que admite-se consciência, tá? Então, como controlar as emoções? O máximo que você pode fazer é gerenciar as emoções, né? Há de se tomar o cuidado de sempre semear sentimentos que você saiba que futuramente serão bons para você. Amizade, família, viagens, experiências outras, tá? Por isso que a gente fala que quando se refere a estímulos cerebrais, é muito importante, é fundamental que você todos os dias tenha novos estímulos. Porque isso vai alimentar coisas boas, né? A não ser que sejam traumáticas, óbvio, no seu cérebro. Bom, então aqui a gente percebe que a inteligência emocional é um campo fundamental que foi grandemente estudado no final do século XX e agora também, e que desbanca aquela ideia de que o consciente intelectual é o único necessário para um indivíduo ter sucesso na vida. Não basta ele ter a razão, ele precisa também ter uma inteligência emocional. Só que uma inteligência emocional é muito mais do que meramente equilibrar as suas emoções, tá? Ela vai trabalhar, de novo, com os estímulos, só que esses estímulos, veja só, se a gente se fazer uma aplicação aqui ao utilitariano do Stuart Mill, esses estímulos eles podem ser prazeres a longo prazo ou prazeres a curto prazo. Validando o indivíduo e não necessariamente o grupo, podemos dizer que os prazeres a longo prazo fazem bem tanto a este indivíduo quanto ao grupo em que ele vive, seja a família, seja a sociedade, certo? Ou enfim, os lugares onde ele participa ativamente. Então, por exemplo, metas que você faça para o seu futuro, exercícios físicos que inicialmente quando você faz não faz muito bem, quer dizer, causam uma certa dor, na verdade, né? Ou cansaço. Determinadas dietas que são restritivas em vista de um certo tratamento que você esteja fazendo, inicialmente elas não causam um prazer imediato, mas causam um prazer a longo prazo. Não é só isso, eu só estou dando um exemplo, certo? Então assim, o fato é que essa busca de prazeres a longo prazo age diretamente no sistema de recompensa cerebral, certo? Gerando a dopamina, talvez o neurotransmissor mais importante nesse caso seja a dopamina, aquele neurotransmissor que age entre a ligação de um neurônio com o outro, né? Mas também a serotonina, a endorfina e por aí vai, né? Inclusive muitos hoje estão dizendo que a felicidade é um estado de grande produção de dopamina, né? É uma visão, alguém poderia dizer, muito materialista e tal, mas na verdade tem um aval, né? Baseado aí em muitos estudos acadêmicos. A gente pode dizer que de fato é fundamental que a gente busque esses prazeres a longo prazo, porque parece que essa, de certo modo, é a fórmula da felicidade. Não que vai evitar dores, sentimentos tristes, medos, etc. Mas que vai amenizá-los muito, tá? Então, a gente percebe logo que é importante os estímulos, não necessariamente a curto prazo, mas a longo prazo. Porque muitas vezes os estímulos a curto prazo eles fazem um papel inverso. Eles dão um prazer para o indivíduo, mas ao mesmo tempo causam uma descarga depois de falta desse prazer. Isso gera uma frustração no indivíduo. Para os caras que usam droga, que estão muito focados em pornografia, por aí vai, tem essa dificuldade justamente porque acabam gerando ali uma ruminação por conta da busca sempre do prazer imediato. Quando você fala, por exemplo, de córtex pré-frontal, de sistema límbico, tem um nome aqui meio complicado, que eu fiz a anotação aqui, que é o giro do símbolo, tá? Que ele é responsável pela atenção do indivíduo, mas também pelas memórias e registros emotivos, tá? Ou emocionais, e é uma área fundamental do nosso cérebro, né? Então, ou quando você fala do sistema límbico, o hipocampo, o hipotálamo, a amígdala, é fundamental para que você tenha uma saúde do ponto de vista mental, e isso é tudo na vida, né? A saúde mental talvez seja em primeiro lugar, antes da saúde até mesmo do corpo. É necessário que você tenha sempre estímulos bons, porque, repito, o cérebro sempre está buscando estímulos prazerosos, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha a dizer. Quanto maior a força emocional de um evento, mais tempo ele vai ecoar na sua vida. E, portanto, a gente pode dizer que aqueles que investem em viagens aí com a família, embora gaste muito dinheiro, isso, na verdade, faz bem para a alma dele, tá? Ele não está perdendo muito tempo fazendo isso, não. Né? Buscar novos estímulos, tentar fazer as coisas de uma maneira diferente,
é uma forma também de manter o cérebro calibrado, digamos assim, e obviamente, né, fazendo leituras, exercitando o cérebro e o corpo, né, vai mover esse esqueleto porque o homem não nasceu para viver sentado, tá bom? Então eu estou fazendo simplesmente essa vinculação aqui porque a neurociência parece que tem uma aplicação muito similar à premissa, né, do Stuart Mill quanto à qualidade, tá, dos prazeres, porque a nossa própria estrutura cerebral, ainda que o nosso eu possa ser algo muito superior, né, ou enfim, não meramente um produto do cérebro, mas o próprio cérebro, ele de fato, inequivocadamente, sempre busca o prazer e sempre busca evitar a dor. Mas isso é feito, obviamente, de uma maneira correta. Tá? Bom, é isso que eu tinha a dizer. Sei que é um tema bem complexo, principalmente quando a gente entra com as questões éticas envolvidas aqui, mas é apenas um vídeo para você refletir. Ainda pretendo fazer um vídeo mais específico sobre Bentham, sobre os utilitaristas, Stuart Mill, dentre outros, tá bom? Então, até mais. Se você gostou do vídeo, curte aí e dá uma força pro canal. Até mais, tchau.